Bem, eu começo agradecendo essa oportunidade ímpar de estar aqui. É uma honra. Muito obrigado, Alex, Atá, Felipe, muito obrigado pela oportunidade. Bem, o que onça pintada tem a ver com comida? Vou tentar provar que tudo. Ela depende de todos nós, mas principalmente das nossas áreas de produção. O que acontece? A gente faz parte da biodiversidade, todo mundo sabe disso, né? A gente faz parte da natureza, todo mundo acredita nisso. Só que o que vem acontecendo com os tempos mais modernos? A gente vem criando um meio ambiente paralelo, chamado de cidades, vilas. A gente afastou daquela biodiversidade, daquela convivência com a biodiversidade original. A gente começou a comer cada vez mais comidas industrializadas, a gente começou a produzir em grande escala e a gente perdeu o vínculo com essa biodiversidade original. E daí, qual o problema com isso? Isso é bom ou ruim? Muitos podem achar que é bom, porque a gente deixou a natureza lá, quieta, em paz. Mas, na verdade, não é verdade isso. A gente não está deixando lá o homem, a gente está, cada vez mais a gente sabe que o homem sempre interferiu nessa natureza. Essa natureza nunca viveu na forma de santuário isolado. Isso é uma fantasia do homem moderno. Na verdade, a gente sempre interferiu. Mas, na medida que a gente perde esse valor com a biodiversidade, a gente perde também a oportunidade, ou a gente deixa de dar o valor real para ela, não só do valor dela como espécie que está lá, a função dela ecológica naquele meio. E isso é muito ruim. Mas pior do que isso faz com que a gente também comece a ser muito simplista com as propostas de ações de mitigar ou minimizar os impactos que a gente causa na biodiversidade. Aí isso passa a ser um problema. A gente começa a ter ideias muito ingênuas sobre como solucionar o impacto que a gente causa na biodiversidade. Isso tem tudo a ver com a onça pintada. A onça pintada é um grande referencial de como a gente tem falhado em ações, em soluções para conservar a onça pintada no Brasil. Vou contar um pouquinho da minha história, que tem a ver como que eu entrei nesse desafio e criei isso como missão de vida de conservar essa espécie, que é hoje o nosso símbolo da biodiversidade. Desde criança eu já gostava da fauna silvestre, mas em especial de felinos. Nunca tinha acesso direto à onça pintada, mas comecei pelos felinos menores, estava ali, tinha acesso à onça parda. E um belo dia, assisti um programa na televisão que tinha um pesquisador vindo para o Brasil fazer o primeiro estudo na vida sobre a onça pintada. Fiquei apaixonado com aquilo, falei, é isso que eu quero fazer para o resto da minha vida, eu quero estudar esse felino. Fiquei apaixonado com aquilo, descobri que eu ia ter que fazer biologia e começar uma sequência de desafios que eu não sabia até então. Entrei para a faculdade, já de cara encarei meu primeiro grande desafio, talvez o maior, que foi conquistar a moça mais bonita da faculdade e conseguir namorar e depois casar com ela e fazer ela virar minha companheira de missão. Esse talvez foi o maior desafio. Comecei estudando onça parda e aí eu consegui passar a estudar onça pintada, e logo de cara eu aprendi eu ouvi uma frase de um conservacionista famoso que dizia o seguinte: as pessoas só conservam o que amam e só amam o que conhecem. E aí eu montei meu plano perfeito. Falei, para conservar a onça pintada, basta eu gerar conhecimento. Até então, e até na verdade 10 anos atrás, a onça pintada era o grande felino menos conhecido do mundo. Então, bastava eu estudar essa espécie e disseminar a informação. Todo mundo ia passar a conhecer, aí elas passavam a amar, aí elas iam para todo mundo ia conservar. Meu plano era perfeito, e eu ainda poderia falar assim, olha, essa espécie era endeusada pelos nossos povos ancestrais. Os maias tinham como um símbolo, era um ícone da nossa da fauna para eles. Então era facinho, o meu plano estava perfeito. Basta eu mostrar o tanto que ela é poderosa, exuberante, lá lindo, todos, vamos conservar onça pintada, e todo mundo vai gritar em coro, claro, por que não? Isso funcionou até eu começar realmente a ir para campo
e conversar com pessoas e tratar com pessoas que realmente conviviam próximo com a onça pintada. Aí eu fui descobrir que a espécie que eu queria conservar, na verdade, poderia atacar pessoas e poderia até matar pessoas. E também eu fui descobrir que essa espécie poderia atacava gado, né, na área onde tinha pecuaristas, e era uma fonte de prejuízo. E aí eu descobri o tanto que eu estava sendo ingênuo e simplista com a minha proposta. Afinal, eu queria conservar uma espécie que poderia matar pessoas ou dar prejuízo. Fui estudar um pouquinho mais e fui descobrir que, na verdade, nós nunca vivemos lado a lado com essa espécie. Essa espécie, isso é uma fantasia do homem moderno, à distância. Vendo pela televisão, a gente fala, como seria ter lindo ter uma onça do lado. Nossos ancestrais nunca viveram com predadores do lado deles. Isso nunca existiu. Isso nunca existiu no continente americano, como nunca existiu em nenhum lugar do mundo. Nós eliminávamos os predadores porque eles eram uma ameaça à nossa existência. Simples assim. E aí eu fui entendendo tanto que eu estava sendo ingênuo. Então é fácil, é aquele velho ditado, né? Pimenta nos olhos dos outros é refresco. Então eu tratava um refresco que era uma pimenta para quem ia ter que conviver com esse bicho. Bem, mas quando a gente olha assim que mais de 80% da população hoje brasileira é urbana. Então, se eu olho esses dados, eu falo, tudo bem, então aí a existência próxima dele não é uma grande ameaça. Essa espécie, na verdade, não está ameaçando a gente, é uma parcela muito pequena da população. E, graças a Deus, essa espécie não tem um índice de ataque grande às pessoas. Ela ataca, mas é raro, são raríssimos os casos de ataque. Isso é bom. Mas, de uma forma geral, o ataque direto à nossa vida não é grande problema, porque nós somos uma sociedade muito mais urbana hoje do que rural. Mas, para o ambiente rural, desde quando nós colocamos gado próximo à onça, a onça aprendeu a comer gado, ela mata o gado, o fazendeiro trata ela como uma fonte de prejuízo e elimina a onça, simples assim. Do mesmo jeito que quem tem um celeiro de arroz elimina rato que está comendo arroz ou milho. Simples assim, é vista como uma praga, dá prejuízo. Desde quando a gente introduziu gado. Tá? A onça aprende a comer gado e, independente se tem muita fauna nativa ou não, ela aprende a comer gado, porque gado é mais fácil e ela vai ser uma fonte de prejuízo. Então, quando eu falo isso, e eu olho pensando, tudo bem, eu tenho um mega desafio agora na mão, porque eu quero conservar uma espécie que, no mínimo, ela me dá prejuízo. Em 2016, o Instituto Onça Pintada fez um diagnóstico geral sobre a onça pintada. A gente já sabia que, globalmente, 50% da distribuição original foi embora, nós estamos só 50% do que a gente tinha no passado, e metade do que sobrou está no Brasil. Ou seja, o Brasil é uma espécie, é um país importantíssimo, determinante para a conservação desse símbolo, que é um símbolo da biodiversidade, na verdade, para o continente inteiro. A onça corre da Argentina até o México. Então, nós temos uma grande responsabilidade. Então, vamos olhar, fazer um diagnóstico de como estão as populações do Brasil. O que a gente fez? A gente avaliou todos os parques nacionais, reservas protegidas oficialmente pelo governo, e viu como que elas estavam distribuídas, os seus tamanhos, e onde tinha onça e onde não tinha onça. O que a gente descobriu, para ser objetivo? Que todas as populações que estão em azul são inviáveis geneticamente. E a gente pode ver, e sendo mais preciso no dado, que se a gente tirar a Amazônia da análise, 80% das populações de onça pintada em área protegida não são viáveis geneticamente no longo prazo. O que significa isso? Significa que as populações são pequenas demais para se manter uma variabilidade genética mínima necessária para que aquela população nunca tenha que entrar em indivíduos ou ser manejada de alguma forma. Isso implica em quê? Isso implica que, obrigatoriamente, eu vou ter que ter os famosos corredores ecológicos ligando essas populações. Tá? Pelo menos para fora do país, pelo menos para fora da Amazônia, obrigatoriamente, essas populações estão todas em azul, vão depender desses corredores. E aonde estão esses corredores? Em áreas de produção. Ou agricultura, ou pecuária. Quando eu falo isso no meio acadêmico, a nova geração de biólogos,
agrônomos, por quem eu falo, eles falam, bem, baseado no que você falou, então está simples. Se todo mundo virar vegetariano, acabou o conflito. Aí eu lembro, era igualzinho, eu era assim também. Eu era simplista assim, falei, nossa, que parece fácil, né? Pois é, aí que está o problema. Como a gente não convive próximo ao problema, a gente tem essas ideias um certo tanto ingênuas. Por quê? Porque em tratando de conservação, ainda mais de uma espécie que demanda de grandes áreas para sobreviver, a escala importa. Então, para a gente que tem uma população indo para rumo de 8 bilhões de pessoas, se essa aqui fosse uma produção de soja orgânica para uma dieta vegetariana, ou que se fosse tomate, ou que se fosse arroz, ou que se fosse feijão, ela ainda tem grande impacto na biodiversidade. Tá? Então, podia ser um pasto com gado, tem um conflito, mas também podia ser uma lavoura nesse tamanho aqui, vai causar impacto para a biodiversidade? Sim, ponto final. Simplesmente porque nós demandamos essa escala de produção. A grande verdade é que quando a gente mexe com as paisagens, a gente modifica e quebra, desorganiza um monte de coisa. Mas, por um outro lado, para algumas espécies, a gente incrementa o ambiente e aumenta, por exemplo, a distribuição de água, por curva de nível, por represas. A gente tem os refúgios, né? Os refúgios já estão lá. Algumas culturas, como a cana, servem de um refúgio temporário. Então, para algumas espécies, na verdade, a gente melhora essa paisagem. Estranho, né? Como melhora? Melhora. E o que acontece quando melhora? A gente acaba aumentando essas populações. Vou fazer um exercício rápido aqui para vocês imaginarem. Isso aqui é a região que a gente trabalha, tá? Muito próximo ao Parque das Emas, na área de Cerrado. Nós fizemos uns levantamentos nessa área de reserva legal, de Cerrado, e vimos que a gente tinha 20 quilos por hectare de fruto. Do lado, eu tenho milho com 9 mil quilos por hectare de recurso natural. O que acontece? Queixada, por exemplo, aprende a comer, a fauna aprende a comer isso, a população cresce e sai do controle. A grande verdade que a gente vem aprendendo é o seguinte, que a fauna adapta a essas mudanças. Ela não adapta ao extermínio, ela não adapta a eliminar, ela matar tudo. Mas ela adapta a essas mudanças e muitas espécies aprendem a comer. Por exemplo, nós temos araras aprendem a comer cana, como aprendeu recentemente. E essas espécies vão adaptando. Parece bom isso, né? É bom, não é ruim. Aí eu costumo dizer o seguinte, muita gente gosta de falar assim, essas grandes lavouras quebraram o equilíbrio, como se equilíbrio fosse uma coisa estática, né? Que a natureza fosse estática, ela não tivesse constante, isso não fosse uma coisa dinâmica. Não, obviamente, é dinâmico. Se a gente quebrou esse equilíbrio, cabe a nós também procurar um novo equilíbrio. E toda vez que a gente mexe na paisagem, e a gente melhora para algumas espécies, e às vezes piora para outras, a gente tem que ter a obrigação, a responsabilidade de ir lá e fazer essa correção. Quando não tinha o homem nesse contexto, nessa paisagem, vamos dizer, os predadores naturais iam lá fazer o controle. A partir do momento que a gente bagunça isso, cria um novo equilíbrio, cabe a gente ir lá fazer esse papel do grande predador. E a gente não vem fazendo isso muito bem feito. Por exemplo, o queixada é um porco silvestre, é uma espécie que está muito bem em área de agricultura. E ela, quando, por exemplo, aprende a comer milho, a população cresce demais, o sucesso reprodutivo dela vai no seu máximo, não tem predador que consegue controlar e ela começa a virar uma fonte de prejuízo muito séria para a agricultura. Aí muita gente olha essas fotos e fala assim, mas eles são grandes, eles dão conta esses grandes fazendeiros aguentam o prejuízo. Sim, eles aguentam. A minha preocupação é com os pequenos é que não aguentam. A tolerância com os pequenos é zero. É preventivo, ele mata antes de começar a comer. O grande ainda realmente consegue tolerar. E o problema então passa isso. Os grandes, o que a gente tem visto, nossos dados têm mostrado, que os grandes produtores, por conseguirem tolerar mais o prejuízo, eles acabam conseguindo manter essa biodiversidade. Os pequenos, sem chance. E por que eu estou falando tanto de queixada? Porque simplesmente o queixada é a principal, na forma geral da distribuição, é a principal comida para a espécie. A principal espécie
presa para a onça-pintada. Então, se eu quero conservar onça-pintada em área de agricultura, eu tenho que resolver o problema do manejo dessa fauna. Tá? Em algumas áreas, se você tem ideia, hoje o queixada, essa espécie que é amplamente distribuída no Brasil, entrou para a lista, o ano passado entrou para a lista de ameaçada de extinção. Isso mostra a nossa incompetência de resolver esse tipo de problema. E toda vez que a gente deixar o queixada acabar, eu vou perder a onça-pintada junto. A onça-pintada, vamos dizer, é a espécie mais exigente no ambiente que a gente tem. E ela é a primeira a sentir quando você começa a tirar essas peças, essas engrenagens desse sistema que está ali funcionando, ela é a primeira a assumir. Então, a gente hoje tem uma preocupação muito grande com essas áreas de produção, sabendo que a onça vai depender das áreas de produção, e saber que a gente está negligenciando esse manejo dessas espécies. A gente não está fazendo esses ajustes que a gente deveria estar fazendo. E isso é um problema sério para a espécie. A gente aprendeu, vem aprendendo cada vez mais a manejar todo tipo de recurso, né? A gente vem trabalhando a gente maneja solo, faz mineração, faz hidrelétrica, agrofloresta e alguns recursos, algumas espécies da biodiversidade. A gente maneja florestas e vende madeira certificada, a gente corta árvores de 300 anos. Mas a gente não maneja o queixada, que tem um ciclo de vida de 5 anos. Por quê? Por que a gente está negligenciando isso? Por que a gente não consegue controlar a capivara? Por que a gente não consegue? E eu estou falando em ambientes que nós modificamos, que elas aumentaram fora do padrão, porque nós modificamos o ambiente. Por que a gente não tem competência de fazer isso? Eu vi muito aqui vários discursos mostrando, sempre falando de biodiversidade, e todo mundo lista frutas, espécies de árvore, e ninguém põe fauna na biodiversidade. O máximo que eu vi aqui foi pirarucu, eu ouvi falar de mel, eu ouvi falar até de formiga. Mas cadê a nossa megafauna? Cadê os nossos grandes mamíferos? Por que ninguém falou do uso sustentável da nossa fauna? Por que a gente está excluindo a fauna dessa biodiversidade? Eu, como pesquisador conservacionista, eu nunca entendi isso. Para ser sincero, eu já consultei, já perguntei para os meus colegas dentro do Estado, seja ICMBio, Embrapa, IBAMA, por que fauna não é manejado? Por que a nossa fauna é simplesmente tratada como uma praga agrícola? Por que a nossa onça-pintada é tratada como uma praga da pecuária e o queixada capivarão é uma praga agrícola? E não tem nada para reajustar isso. Por quê? Eu nunca tive uma resposta. E eu continuo com essa pergunta. Por quê? Por que a fauna não está entrando nisso? É incompetência nossa. A onça-pintada vai pagar a conta. A verdade é que o nosso Código Florestal, ele cria um paradoxo para a conservação. Não sei se todos sabem, mas o Código Florestal, ele cria restrições no uso da terra. Obrigatoriamente, começa com 20% mínimo que você tem que deixar de reserva. Fora as áreas de proteção, tal, você vai deixar mínimo 20% e vai subindo até chegar a 80% se você estiver na Amazônia. Ótimo, maravilha. É o conjunto, o nosso código é um conjunto de legislação as mais duras do mundo. E é uma imposição, você é obrigado a deixar isso. Beleza. Mas o que isso cria? Ele cria um cenário perfeito para conflito com fauna. Olha que paradoxo. Quer dizer que então, se eu deixar tudo, cumprir o Código Florestal, respeitar, cumprir a lei de fauna, que é proibido caçar, eu não posso matar nada. Então, se eu deixo isso daqui, eu vou ter problema? Sim. O fazendeiro que reclamar que tem problema com fauna, ele é o mocinho da história, ele não é o vilão da história. O vilão da história fala, eu não tenho problema nenhum. Eu falei, claro, você não tem mais nada, você já matou tudo. Quem deixar vai ter problema. Por quê? Porque eu criei um cenário perfeito para problema. Eu tenho refúgio, eu tenho água, eu tenho comida em abundância, eu tenho lavouras, a fauna prolifera e eu não posso tocar na fauna. Então o código é muito bom por um lado, mas ele falha quando ele não cria o equilíbrio disso. Aí ele obriga a nossa fauna a cair na categoria de praga agrícola. E o que a gente faz com praga? A gente extermina, a gente não controla. O que a gente faz com o uso dos produtos sustentáveis, que a gente fica listando o açaí, o cupuaçu? A gente está querendo toda vez aprender mais para saber qual que é a cota do extrativismo ali. A cota do, né?
Então, assim, por que a gente parou? Foi até o peixe, né? Até a piscicultura a gente criou regras, a gente tem época de defesa, a gente tem o limite, tamanho e tudo, mas quando pulou para animais de pelo, falou, não, esse aí deixa virar praga, vamos exterminar. Isso não faz sentido. A gente deve uma resposta para a onça-pintada sobre isso. Por que nós vamos negligenciar o manejo disso? Porque isso impacta a existência da onça-pintada. A gente tem muito o que fazer. O ano passado, o Instituto Onça Pintada começou a aplicar um certificado que ele tinha, era um plano antigo, um sonho antigo, de certificar propriedades rurais que estavam contribuindo com a conservação da onça pintada no Brasil. A gente sabe que criar esse animal numa propriedade, ainda mais de pecuária, tem um custo, e ele é alto. Por quê? Porque a onça come gado. Tá? Então, a gente queria premiar as fazendas que estavam... começar a premiar fazendas que estavam contribuindo, realmente tendo um custo. E a gente começou, já certificamos 2 fazendas, a ideia é criar uma rede de fazendas certificadas no Brasil, entre meio às áreas de unidade de conservação. E eu espero que em breve a gente possa manter um paralelo a isso e ter o produtor rural tendo a chance de ser reconhecido pela sociedade urbana e que possa consumir um produto que contribui com a conservação da onça pintada. Vou passar um pouquinho mais rápido. Bem, foi criado o ano passado o Dia Nacional da Onça Pintada. Esse dia pode ser um marco interessante, todo dia 29 de novembro, a gente fazer uma avaliação, o quão bom, o quão competente a gente foi na gestão ambiental dessas paisagens de agropecuária. O manejo é uma peça-chave para manter esse novo equilíbrio que a gente cria com essas paisagens. A onça pintada vai depender disso. E a gente sabe que sustentabilidade ambiental custa mais caro. A gente tem que estar preparado para pagar não só o custo financeiro num primeiro momento, mas principalmente um custo de mudança de comportamento. A gente tem que valorizar os produtos que vêm de uma origem realmente sustentável e mudar o nosso comportamento daqui. Parar de achar que... a gente tem que parar de querer que o fazendeiro conserva toda a nossa biodiversidade e só ele pagar a conta para os custos disso. Se o que o fazendeiro existe hoje, o produtor existe hoje, é porque nós demandamos comida. Ele não produz para a família dele, ele produz para a gente aqui na cidade. Então, a gente também tem que compartilhar com esse custo. E se a gente não arrumar um mecanismo de compartilhar esse custo, a nossa biodiversidade não tem chance nessas áreas de produção, porque elas caem na categoria de praga. Então, eu termino pedindo para que a gente abrace essa ideia de que a conservação da onça pintada é uma responsabilidade de todos nós, não independente da agricultura, se é agricultura ou pecuária, todos nós somos responsáveis pela conservação dessa espécie. Muito obrigado.